Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus, para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos lá nos itens 8 a 10. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, é corrompido. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiro os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? Porque sua doutrina, destinada a orientar a elevação espiritual da criatura, resume-se por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, é corrompido, só tem sensações. Quando instruído ou depurado, tem sentimentos. Qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Essa lei, quando definitivamente implantada no coração do homem, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser, elevando e transfigurando. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Em que consiste a reencarnação? É o triunfo sobre a morte, revelando às criaturas o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado, e a certeza de que esse aprendizado não se faz de uma só vez, e sim no decurso de várias vidas. A reencarnação que o Espiritismo desvendou é um dos instrumentos da aplicação da lei do amor. Qual a finalidade da reencarnação? Assegurar ao espírito a oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material, por meio do reencontro com aqueles os quais se ligou. Em outras vidas, a criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos que certamente resgatarão da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é,
que é aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo progresso, como a grande encerra em si o carvalho. Grande é uma semente. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios da alegria celeste. Lázaro, Paris, 1862. Então, por que é necessário vencer os instintos em proveito do sentimento? Porque a predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. É necessário vencer os instintos, acelerando nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor e o mais puro dos sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Qual a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar o nosso progresso? Estudando, compreendendo e vivenciando os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, agora renovados pelo Espiritismo, que nos recomenda: amai muito para seres amados. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. No item 9, o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes porções. A um ente ou um objeto qualquer disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, e rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. O que faz desenvolver em nós o amor divino? As ações benéficas de pessoas bondosas cujo amor nos contagia. Em última instância, para os mais rebeldes, o tempo e a dor. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Para praticares a lei de amor tal como Deus o entende, preciso ser fácil, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo
qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, disse Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, que papel exerce a reencarnação considerando a lei do amor? É uma bênção de Deus através da qual se reúnem inimigos do passado em uma mesma família, a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei do amor. É a oportunidade que Deus concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos de aplicação da lei do amor. É correto dedicar amor apenas a um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? Não. Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a vós mesmo, não estabeleceu limites para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira. A prática da lei do amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humanidade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigam a surpreender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Então, qual o efeito da lei do amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática dessa lei. O Espiritismo contribui para que essa lei seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implantação da lei do amor na Terra? Não. Se vê tocado pelo desejo de vivenciar a caridade, a humildade, a paciência e a todas as demais virtudes que o amor lhe inspira. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado
e verá praticada a sua superfície todas as virtudes filhas do amor. O que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, na medida das nossas possibilidades. Enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria lhe fizesse. No item 10. Meus caros discípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixareis o encontro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem teres dirigido a Deus o pensamento. O que significa elevar-se acima da matéria? É não se apegar demasiadamente aos bens deste mundo, dando às coisas materiais valores definitivos, mas encarar a vida como estágio passageiro e purificador da vida espiritual. O corpo material invólucro terrestre que nos reveste o espírito encarnado deve ser utilizado tão somente visando ao aprimoramento moral e intelectual deste. Por que essa elevação é necessária? Porque a nossa caminhada para Deus está condicionada ao tratamento que dispensamos ao nosso próximo. E esse tratamento só é conforme a justiça divina quando nos libertamos das pressões que a matéria nos imprime. Aos bens materiais devemos dar somente o valor relativo que eles merecem. A nossa meta constante deve ser o cultivo dos bens espirituais. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar ao vosso irmão o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota que é determinada e invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensalidade de ideias novas, que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Quais as características do homem que ama no sentido profundo desse termo? O homem que ama verdadeiramente se destaca por ser leal, probo, consciencioso, por fazer aos outros o que gostaria que
estes lhe fizessem, por procurar suavizar as dores de seus irmãos e por considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Se considerarmos o período dos últimos 100 anos, podemos concluir que a humanidade hoje é melhor? Sem dúvida. Em que pese ela haver caminhado muito pouco em relação ao ponto ideal a atingir, somos forçados a admitir que a humanidade melhorou bastante e tende a melhorar ainda mais, pois tudo na natureza está sob o influxo da lei do progresso. Para essa caminhada atingir mais rapidamente o ponto de chegada, é imprescindível a vivência do amai bastante para seres amados. Como esse melhoramento da humanidade ocorre e pode ser percebido? Através do progresso intelectual e moral atingido pela criatura, que lhe permite aceitar melhor as ideias novas sobre a liberdade e fraternidade que antes rejeitava. O progresso muitas vezes se opera através do bem que trabalha em silêncio e no anonimato, e que no decorrer dos anos se faz sentir. Que fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço renovador? Perseverar no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós. Não há coração tão endurecido que não ceda a seu mau grado ao influxo do amor verdadeiro. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encarar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta, uns e outros, e reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, ou da humanidade, de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação desse preceito bem compreendido, amai bastante para seres amados. Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita em Paris, em 1863. Como o Espiritismo contribui para a melhoria da humanidade? Esclarecendo a criatura sobre os reais valores da vida e, sobretudo, restaurando a simplicidade e a ação consoladora do Evangelho de Jesus. O movimento espírita, em razão do avanço seguro que realiza, contribui para a disseminação e aceitação das ideias de justiça e de renovação por parte das criaturas de boa vontade. Encerramos aqui uma parte do capítulo 11. Amar ao próximo como a ti mesmo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.